Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o Telão agora. Nessa edição, você confere algumas reportagens especiais produzidas pelos alunos do segundo ano do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Nova lei municipal proíbe o uso de animais de tração em Curitiba. Conheça a história de pessoas que mudaram de carreira em busca da felicidade. Meu nome é Caterine Baggio. Fique com a gente. O Telão de hoje começa agora. Você já parou para pensar no direito dos animais utilizados pelos carrinheiros? Uma lei aprovada em outubro deste ano proíbe essa prática na cidade de Curitiba. Talvez, quando as pessoas ouvem falar em Lei 005-00130/2015, ninguém entenda o que isso significa. É que a lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Curitiba nos últimos dias ficou conhecida como Lei da Tração. Ela proíbe o uso de tração animal nas carrocinhas da cidade. Isso acontece visando o bem-estar dos animais que sofriam com o exercício desse trabalho. Segundo o prefeito Gustavo Fruit, isso não só é para o bem dos animais, como para o bem da cidade. As carrocinhas são responsáveis pela coleta de 2/3 do lixo de Curitiba. Essa questão de animais puxando carroças, isso é uma questão hoje mundial. Você veja, Israel, por exemplo, é o primeiro país do mundo que aboliu 100% desse tipo de ação. Em questão de benefício para os animais, ela é indiscutível, né? Porque as pessoas até perguntam, e a atração humana continua? Eu falei, esta às vezes é uma questão de opção. O cavalo ele não tem essa opção, ele é obrigado. E se eles fossem todos bem tratados, não haveria problema. O problema é que eles são maltratados em 95% dos casos. Com a lei, a fiscalização, que antes era feita pela URBS, passa a ser feita pela Rede de Proteção Animal. Em tese, essa medida serve para proteger os animais, que sofrem maus tratos, e é considerada uma medida civilizatória. Nós vamos ter uma parceria com a Guarda Municipal e com a Secretaria de Trânsito, porque eles têm um efetivo maior e são eles que circulam pela cidade toda. Então, na medida em que se detectar, a partir do momento que a lei estiver em vigor, se detectar que tem um cavalo, uma carroça, o trânsito ou a Guarda Municipal para e chama a nossa fiscalização. A partir desse momento a gente assume, faz a retirada do animal e faz todo o procedimento. Quem sofre com a determinação da prefeitura são os carrinheiros, que perdem a sua fonte de renda e têm o seu trabalho dificultado. Afinal, o que antes era feito com a tração animal, agora será feito por tração humana. Esse lado de retirar o cavalo ou essa forma, né, que as pessoas usam para trabalhar, eu não concordo, porque teria que ter uma forma deles pensar realmente que a família que usa o cavalo, né, ou que precisa do cavalo ir para trabalhar nessa área, ou para reciclagem, para coletar material na rua, ela não está usando o cavalo ali porque, porque eu vou usar só por simples fato de usar. Não, porque ela precisa do animal para ir buscar, né, o material na rua ou buscar em tal lugar, porque ela precisa trazer até em casa e no braço, ou às vezes não tem como trazer. E como ela tem um animal, ela utiliza ali. E se tirarem esse animal dela, o que ela vai fazer, né? A tração animal nas carrocinhas é a única fonte de renda de cerca de 100 famílias na capital paranaense. Com a nova lei, essas famílias ficariam sem ter como sobreviver. A Prefeitura de Curitiba informou que algo vai ser feito para que essas famílias consigam uma nova fonte de renda, mas ninguém sabe o que vai ser. Para resolver o problema dessas 100 famílias que perderão sua fonte de renda, uma solução, apontada pelos carrinheiros, seria a carrocinha elétrica, que é cedida pela Prefeitura para alguns catadores de lixo da capital paranaense. A lei foi sancionada na semana passada, mas até agora a Prefeitura de Curitiba não decidiu para onde vão os animais que antes eram dos carrinheiros. Primeiro, foi dito que esses animais seriam levados para o Centro de Zoonoses e Vetores, mas eles disseram por telefone que não confirmam essa informação. Além disso, ainda não foi definido também como vai ser feita a coleta de lixo na cidade, para que continue eficiente. A Cavo, empresa responsável por esse trabalho, disse também por telefone estar proibida de falar sobre esse assunto. A prefeitura ou as pessoas que estão fazendo essa lei, né, de tirar o animal das pessoas, eles deveriam de pensar numa forma, né, como retrocar, ou como retrocar não, vamos dizer assim,
fazer uma troca, né? Nós tiramos o animal de vocês, mas nós vamos, como aqui, né? Vamos abrir uma associação para vocês trabalhar, ou vamos arrumar um veículo para vocês poderem trabalhar em troca do animal, para o animal não trabalhar. Você já parou para pensar se realmente é feliz do que trabalha? Algumas pessoas viram que não estavam satisfeitas e tiveram a coragem de mudar de vida. O que é a felicidade? O momento que você vive. A felicidade é uma reação química. O que te faz feliz? Você faz o que te faz feliz? Uma pesquisa do LinkedIn aponta que 39% dos brasileiros mudam de carreira no decorrer da vida. Será que eles encontram a felicidade? Na realidade, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas nunca imaginava que isso poderia virar o meu sustento, de repente, né? Trabalhei na área financeira durante 13 anos numa multinacional. Eu sou pastor ordenado pela igreja há 3 anos, mas eu comecei a minha carreira pastoral há cerca de 10 anos. A gente brinca que pastor a gente não escolhe ser. Pastor a gente se percebe sendo. O que é uma profissão? Ninguém nasce inteligente. Criança não nasce inteligente. Criança desenvolve inteligência. Então, ao longo da vida, desenvolvemos algumas inteligências, algo que nós nos identificamos. Por exemplo, se eu desenvolver uma inteligência que é ligada com linguística, quais são as profissões que utilizam a língua portuguesa como profissão? Jornalismo, direito, usa a língua portuguesa como atividade. Se a pessoa descobre que não é aquilo, que caminho ela vai seguir? Que siga uma profissão que esteja de acordo com a sua inteligência. Mas eu comecei com a ideia durante férias. E aí, durante as férias, teve uma oportunidade que eu fiquei sabendo que a empresa que eu trabalhava ia entrar com um processo de pedido de demissão voluntária, né? Incentivo à demissão, na realidade, pelo mercado, enfim, por tudo isso. E eu já tinha há algum tempo uma ideia de fazer alguma coisa que eu gostasse muito. E isso foi me dando uma vontade cada vez maior, foi um empurrãozinho, na realidade. Eu sonhava em ser jogador de vôlei, cheguei a jogar em alguns times pequenos e ali, depois do processo de conversão, eu fui para Missões e lá em Missões eu comecei a trabalhar como design gráfico. Sonhava em ser um grande design gráfico, trabalhar numa grande agência, mas a própria construção dos fatos na vida foram caminhando para isso. E quando eu me percebi, eu era pastor, né? Então é uma coisa interessante que a minha paixão pelo design ela foi suplantada pela alegria de ser pastor. Aí fiquei pensando o que eu faria com muito amor, assim, carinho e tal, que eu gostasse muito de fazer. Fico super cansada com olheira e tal, mas enfim, consigo fazer isso com amor e carinho. E aí eu pensei, poxa, fazer bolo é uma coisa que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu não pensava que isso ia ser uma nova profissão, assim, alguma coisa nesse sentido. Quando eu voltei a trabalhar, eu comecei a fazer uns bolos para os colegas. E eles já conheciam, na realidade, assim, de compartilhar mesmo, de levar um dia ou outro, mas aí eu comecei a fazer para vender mesmo. E aí deu certo, assim, o pessoal começou a gostar, foi bem legal. Eu estava exercendo uma função de missionário na região metropolitana de Belo Horizonte e a minha igreja me convidou para voltar e assumir, então, as funções de um pastor, mesmo não sendo um pastor de direito, né? Então, a partir daquele contato com a igreja, eu fui percebendo que eu era pastor. Nessa época, eu ainda conciliava o meu trabalho como design gráfico. Mas, de repente, abriu-se para mim a oportunidade de vir para Curitiba, né, em 2010. E aí eu me vi diante de uma escolha. Era a minha oportunidade de dar vida para aquilo que já não cabia dentro de mim. Eu já me percebia pastor, mas eu não tinha como exercer isso. Eu precisava cursar uma faculdade de teologia, eu precisava voltar a viver integralmente dentro de uma igreja. Então foi a oportunidade. Quando eu tive o convite para vir para Curitiba, eu falei, agora. Agora, é interessante que não teve pesar nenhum, pelo contrário. Eu amava o que eu fazia antes e eu procurava fazer aquilo o melhor possível, mas a coisa é maior do que a gente. Em nenhum momento me arrependi da decisão que eu tomei. Claro que alguns dias, assim, você pensa, poxa,
aquele salário não cai mais, né? Mas você batalhar por uma coisa que você gosta muito de fazer é totalmente diferente. É outro gás que você tem, né? Você fica com outras vontades, assim. Então agora eu estou desenvolvendo embalagem, então eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que fazer o bolo, eu tenho que fazer a divulgação, enfim, né? De tudo, o desenvolvimento de embalagem, de um monte de coisa. E tudo isso é meio sozinha, assim, é da minha cabeça, entendeu? Então é um gás totalmente diferente. Quando a gente acredita, a gente vê possibilidade, a gente vê aquilo a gente vê a realidade por trás daquilo que está se construindo ainda. E isso é maior. Coragem, né? Coragem de partir para aquilo que você acredita que é o que define você. O pastor é aquele que ele está em contato o tempo todo com tragédias, com pessoas doentes, com pessoas nascendo, com pessoas morrendo, com casamento sendo destruído. Então, essa rotina muito intensa, ela traz de volta os questionamentos. Será? Sabe? Mas aí você ressuscita também aquela convicção. E você fala, não, eu às vezes faço essa brincadeira, bom, será que se eu voltasse design? Não sou eu mais. A edição do Tela 1 com reportagens especiais fica por aqui. Até a próxima!